louvar ao Senhor. Amém. Bom dia. Hoje é domingo. It works better when it's on. Funciona melhor quando está ligado. I want to talk about the principles of discerning the time today. Eu quero falar sobre o princípio de discernir os tempos de hoje. It's very important that we discern the time we're living in. É muito importante que nós discernamos o tempo em que estamos vivendo. Pastor was saying that we're built upon principles. O pastor estava falando que nós somos construídos sobre princípios. And sometimes we do what we do because we inherit it. E muitas vezes nós fazemos o que fazemos porque nós herdamos isto. Not because we received it by revelation. Não porque nós recebemos isso por revelação. You understanding this? Entenderam? We do what we do in the church Nós fazemos o que fazemos na igreja because we received it by inheritance, porque nós recebemos isso por herança. or because we saw someone else doing it, so we did it the same way, Então, porque também nós vimos alguém fazendo isto, nós estamos fazendo da mesma forma. or because we were taught this way. Ou porque nós somos ensinados dessa forma. Very rarely it came by personal revelation. Muito raramente veio por uma revelação pessoal. Now, if what you're doing came by inheritance Então, se o que você faz veio por herança and is no longer working, e não está mais funcionando, then you don't need a miracle from God to change it, então você não precisa de um milagre de Deus para mudar isso, because it didn't come from God in the first place. porque não veio de Deus em primeiro lugar. If it came by inheritance Se veio por herança and we created a habit e nós criamos um hábito and we created customs, e nós criamos costumes, then all we have to do então tudo o que temos de fazer is to change the habits and the customs, é trocar esses costumes e hábitos. and you have a freshness in your church again. Então você tem essa frescura, essa novidade na igreja de novo. So that's what we're doing today. Então isso é o que faremos hoje. Today we have more knowledge than yesterday, Hoje nós teremos mais conhecimento que ontem. and today we've got better equipment to study than yesterday, E hoje nós teremos um melhor equipamento para estudar do que ontem. and today we got people that are given to the findings in the Word, E hoje nós teremos pessoas que verão essas descobertas na palavra. and we're discovering that the message that our forefathers spoke E vai descobrir que as mensagens que os seus antepassados falaram has nothing to do with the doctrine we've been involved today. não tem nada a ver com as doutrinas que estamos envolvidos hoje. So when we talk about restoration, Quando então nós falamos sobre restauração, we're talking about going back to the original structure. nós estamos falando de voltar às estruturas originais. And so we're discovering that the original structure is different than that which we have today. Então nós descobrimos que as estruturas originais são diferentes das que nós estamos utilizando hoje. And that's why you see that there's a lot of newness in the message. E por isso que você vê que há tanta novidade na mensagem. That's why you see there's a different word in the air. Por isso que você vê que há uma diferente palavra no ar. But also you see difference because it's a different time. Mas você também vê diferença porque é um tempo diferente. It's not the same time it was yesterday. Não é o mesmo tempo que foi ontem. In the day, in a 24-hour period, Num dia, em 24 horas, in the morning you eat certain types of food, na manhã você come um tipo de comida, but in the afternoons you eat another. mas à tarde você come outro tipo. So in the early day of history, Então, no começo da história, you ate certain types of food. você comia um certo tipo de comida. In the latter part of the day of history, E então, num tempo mais tarde na história, you're going to eat a different type of food. você vai comer um tipo diferente de comida. And you have to adjust your digestive system for it, E você tem que ajustar o seu sistema digestivo para isso. because it is the latter day. Porque é um tempo após, Postreros, the latter days. tá? É um tempo posterior, do futuro. We are in the last days. Nós estamos nos últimos dias. We are living in the evening, Nós estamos vivendo no entardecer, not in the morning. não no amanhecer. This is the evening of the history, Este é o anoitecer, o entardecer da história, not the morning of the history. não amanhã da história. If you would open your Bibles with me to Zechariah chapter 10, Se você
abrir a sua Bíblia comigo em Zacarias 10, you will find that the book of Zechariah is a book of building. você vai ver que o livro de Zacarias é um livro de construção. This is the book where we see the principles of building of the house of God. Aqui nós vemos o livro onde fala sobre a construção da casa do Senhor. And as we know, that is a shadow of the house God is building today. Como nós sabemos, isto é uma sombra da casa que Deus está construindo hoje. You're going to find Zechariah chapter 10, Você vai ver isso lá em Zacarias capítulo 10. that's on page 900. No meu está na página 900. Are you there? Chegaram lá? Okay, I want you to read verse 1 nice and slowly, please. Eu quero que você leia o versículo 10. 1. Versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no templo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. Okay, I want you to read that one more time with power and slowly. Mais uma vez. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um uma erva no campo. Notice that the result of understanding this verse Veja que o resultado do entendimento deste versículo is that each one of us will have fruitfulness. é que cada um de nós vai ter frutos. It says each one Diz, cada um is going to have fruitfulness vai ter fruto. if we do what the verse says. Se nós fizermos o que o versículo diz. Read it one more time. Mais uma vez. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um erva no campo. So you're going to have herbs in your fields, Então você vai ter erva no campo. each one of you, Cada um de vocês. if you understand this verse. Se você entender este versículo. So I think it's important that if we understand this verse, Sim, então eu acho que nós temos que entender este versículo so that we could be fruitful in the seasons of God. para que nós sejamos frutíferos na estação de Deus. Now the first word I want to explain is the word time. A primeira palavra que eu quero explicar é a palavra tempo. The word time in Hebrew is ETH. A palavra tempo no grego é Hebrew. no hebraico é E T T H. H. F time of God. Tempo de Deus. F time of God. Tempo de Deus. Now this is what it means. Isso é o que significa. It means a time determined by the Father. Significa o tempo determinado pelo Pai. It means a chronological period of time Significa um tempo cronológico determinado by sovereignty of God. pela soberania de Deus. It is a time that has a beginning É um tempo- and it has an end. É um tempo que tem um começo e um fim. As sure as it'll start, that's how sure it will finish. Tão certo como ele irá começar, é certo que ele irá terminar. It is a lapse of given time. É um lapso de um tempo determinado. It's only determined in the sovereignty of the Father. Só é determinado na soberania do Pai. Now this is important because it means Isso é importante porque significa that you don't have to, you cannot determine when to cooperate. porque isso é importante porque você não pode determinar quando você vai cooperar. You have to do it within the time. Você tem que fazer dentro deste lapso de tempo. Because the time will come Porque o- and the time will go. Porque o tempo virá e o tempo irá. So it's a determinate time from God. Então é um tempo determinado por Deus. But the other side of the word Mas o outro lado dessa palavra means it's a prescription by God. significa que é algo prescrito por Deus. It means that which you need. Significa algo que você precisa. It means that in that time He will give
that which is necessary. significa que o tempo que vai ser dado é o tempo necessário. It means that which he will give Significa que aquilo que ele vai dar is that which is necessary. é aquilo que é necessário. In other words, he's a pharmacist Significa, por exemplo, que ele é um farmacêutico and he is going to dispense to you e ele vai dar a você, during this time, durante este tempo, the medicine that will heal you for that time. o remédio que vai te curar por aquele tempo. He knows what you need in every given time. Ele sabe o que você precisa naquele tempo determinado. If it's 9 o'clock in the morning, Se é 9 horas da manhã, he knows what to give you at 9 o'clock in the morning. ele sabe o que te dar às 9 horas da manhã. If it's 10 o'clock at night, Se é 10 horas da noite, he knows what to give you at 10 o'clock at night. ele sabe o que te dar às 10 horas da noite. Now the Bible says in Ephesians chapter 2 A Bíblia nos diz lá em Efésios 2, that we are blessed with all spiritual blessings in heavenly places. fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais no reino celestial. Now, heavenly places is not a place. O reino celestial não é um lugar, It's a dimension é uma dimensão that is all around us. que está ao nosso redor. Is the world of the Spirit. É a palavra do Espírito. Now, when he says the time is present, Quando fala o tempo é presente, that means within that times of God, significa que durante aquele tempo de Deus, there are certain resources available existem alguns recursos disponíveis in that dimension. naquela dimensão. The resources at 9 o'clock in the morning Os recursos às 9 horas da manhã are different than the resources at 10 o'clock at night. são diferentes dos recursos às 10 horas da noite. Are you understanding this? Entendeu isso? Now, it never was the intent of God Nunca foi a intenção de Deus that we would live blind to the times of God. que nós vivêssemos cegos para os tempos de In the Deus. times of old, men and women of God knew the times of God. Nos tempos antigos, os homens e mulheres conheciam os tempos de Deus. Daniel was in Babylon. Daniel estava na Babilônia. He was in the midst of the headquarters of Satan. Ele estava no meio do quartel-general do diabo. And no one could break the code for the times. E ninguém poderia quebrar aquele chamado The do tempo. code for the E times. ninguém poderia quebrar o gelo daquele tempo. The code, decodificado, the code for the times. A codificação daquele tempo. Nobody understood what was happening. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. But Daniel knew how to uncode the signs. Mas Daniel sabia como decodificar aquele tempo. He was inside of Satan's house. Ele estava dentro da casa de Satanás. And even though he was inside of that oppression, Mesmo que ele estava dentro daquela opressão, he had a real pure discernment for the times of God. mas ele tinha um discernimento real e puro dos tempos de Deus. Joseph knew the times of God. José sabia dos tempos de Deus. When people were wondering what's happening, Quando as pessoas estavam pensando o que estava acontecendo, Joseph had wisdom for the times. José tinha a sabedoria para o And tempo. that's why he was prospered in the midst of famine. Então essa é a razão porque ele prosperou no meio da fome. You see, we need to understand the time we are living in. Veja, nós temos que entender o tempo em que estamos vivendo. God's intention was never for the church to be blind. A intenção de Deus nunca foi que a igreja fosse He cega. wanted his church to move with accuracy within the times. Deus sempre quis que a igreja vivesse com a acuidade, conhecesse bem a fundo o tempo que está vivendo. God wanted accuracy, exactness in the movement of the church. Deus sempre quis que houvesse acuidade, exatidão no movimento da igreja. Every step with knowledge. Cada passo com We conhecimento. do things because we know where we're going. Nós fazemos coisas porque sabemos onde estamos He never indo. wanted the church to be scientific. Ele nunca quis que a igreja fosse uma igreja científica. He wanted the church to move with wisdom. Ele queria que a igreja sempre se movesse com And the sabedoria. resources are there E for os- the wisdom of the church. E os recursos estão lá para esta sabedoria da igreja. It speaks that God never does anything on earth Fala que Deus nunca faz nada na terra without speaking
speaking with his prophets first. sem falar antes aos seus profetas. The word prophets there means the prophetic voice on earth. A palavra profeta ali fala sobre a voz profética na terra. That's the church. Isto é a igreja. The church is the voice of God on earth. A igreja é a voz de Deus na terra. God does nothing on earth without the church knowing it first. Deus nunca faz nada na terra antes da igreja saber primeiro. We need to understand this. Nós temos que entender isso. Today we got people having conferences, Hoje nós temos pessoas tendo and conferências they want to have a conference for Pentecostal. e eles querem ter uma conferência sobre pentecostalismo. It's not the time of Pentecostal. Não é um tempo de pentecostalismo. God is not doing that. Deus não está fazendo isto. Are you here? Você está aqui? It's not about programs. Não é sobre programas, It's not about activities. não é sobre atividades. It's what is the Father doing today. Então, o que o Pai está fazendo hoje? And we have to move along with Him. Nós temos então que nos mover com Ele. The Bible says, can any two walk together if they're not in agreement? A Bíblia nos diz que podem dois andar juntos se não andam em conciliação ou concordando. It's not talking about you and your wife. Não está falando sobre você e a tua esposa. You're supposed to walk together. Vocês, é claro que vocês devem andar juntos. You already said so in the church. Vocês já falaram isso na igreja. It's you and God. É você e Deus. We need to align with God. Nós devemos estar em linha com Deus. Because God's going to do what He's going to do, Porque Deus vai fazer o que Ele vai fazer, whether you cooperate or not. você cooperando ou não. So we need to move within the times of God. Então nós devemos nos mover dentro do tempo de Deus. So if we don't move with accuracy within the times of God, Então se nós não nos movermos com exatidão nos tempos de Deus, there will be no effectiveness in our doing. não haverá eficácia no que fazemos. When the church does not move with the flow of God, Quando a igreja não se move no fluir de Deus, then we lose life and we lose power. nós perdemos vida e nós perdemos poder. In the time of Haggai, No tempo de Ageu, there was people that thought that it was time to go home. haviam pessoas que pensavam que era tempo de ir para casa. And Haggai said, it's not time to go home. E Ageu falou, não é tempo de ir para It's casa, time to build the church. é tempo de construir a igreja. And if you look at the book of E se Haggai, você olhar lá o livro de Ageu, when you read chapter 1 and you go down to verse 10, se você ler o capítulo 1 lá no versículo 10, it says that God withheld the rain, fala que Deus segurou o reino, ou segurou a chuva, because the people didn't discern the time. porque as pessoas não discerniram o tempo. Now you need to understand this. Você tem que entender isso. I'm not talking about water. Não estou falando sobre água. The rain A chuva is the resources that are available in the time. eram os recursos que estavam disponíveis no tempo. The rain is the resources A chuva são os recursos that are present in that time. que estavam presentes naquele tempo. The people said it's time to go home As pessoas falaram, é tempo de ir para casa, because there's crisis. porque existe crise. What that means is people said to themselves, Significa que as pessoas disseram a elas mesmas, I only have $1. eu só tenho $1, I have to secure my home. eu tenho que guardar em casa. Haggai said, Ageu disse, no, não, it's time to build a church. é tempo de construir a igreja. The people says, no, I got $1. Fala, não, eu só tenho $1, So I'm going home. então eu vou para casa. God withheld the rain, Deus segurou a chuva and there was no more resources for the time. e não houve mais recursos para o tempo. That means everything they did, Significa que tudo que eles it fizeram was done in the flesh foi feito na carne, because there was no resources for it. porque não havia recursos para ele. Now this is a dangerous place to be. Veja, esse é um lugar perigoso para estar. We must discern the time. Nós devemos discernir os tempos. You understand this so far? Entenderam até aqui? So we need to have a relative voice. Então nós temos que ter uma voz relativa. We need to have a relative ministry. Nós temos que ter um ministério relativo. Ecclesiastic chapter 3 Em Eclesiastes 3, and verse 11, you don't need to go there. no versículo 11, você não precisa ir lá. It says that everything is beautiful in his time. Fala que tudo é bom ou bonito no seu tempo. Everything is favorable in his time. Tudo é favorável no seu tempo. All the resources for effectiveness are there in his time. Todos os recursos estão eficazmente no seu tempo. All the things you need for productivity are present
in His time. Tudo que você precisa para a produtividade está no seu tempo. Everything that you need to succeed is only present in His time. Tudo que você precisa para ter sucesso está presente no seu tempo. Only in His time. Só no seu tempo. If it's not His time, Se não é o tempo, then the resources to make you succeed are not present. então os recursos que para o seu sucesso não estão presentes. So we need to understand how to tap into those resources. Então nós temos que entender como atingir esses recursos. We want the resources for the time. Nós queremos os recursos para o período, Are para you o tempo. understanding this so far? Entenderam até aqui? Now God wants the church to have this wisdom. Veja, Deus quer que a igreja tenha essa sabedoria. God never planned for you to have failure. Deus nunca planejou que você falhasse. God wanted you to be successful. Deus sempre planejou que você tivesse sucesso. God wanted you to be precise. Deus sempre quis que você fosse preciso. God wanted you to live abundantly. Deus quer que sempre você viva abundantemente. I'm not talking about a gift of God. Não estou falando sobre um dom de Deus. I'm talking about the ability to make right decisions now. Eu estou falando da habilidade de tomar decisões corretas I'm agora. talking about the Eu ability estou falando da habilidade to take that which is spirit pegar daquilo que é espiritual and make it action in our daily e living. fazer isto atuar no nosso dia, no nosso To viver make it diário. action in our daily living. Para fazer isto atuar ou agir no nosso viver diário. Action to make it practical in our daily living. Na verdade, fazer isto prático no nosso viver diário. Principles for contemporary living. Princípios para nosso viver I'm atual. talking about the ability to eat the book Eu estou falando sobre a habilidade de comer este livro, and then leave the book at home então deixar o livro em casa and become the book. e se tornar o livro. Ask for rain in the time of rain. Peça por chuva no tempo de chuva. The word wisdom that I'm talking A about palavra sabedoria que eu estou falando is the word shakam in Hebrew. é a palavra shakon em hebraico. It's C-H-A É C-A-I, C-H-A-K-A-M. C-H-A-K-A-M. Shakam. Shakam It means significa wisdom in teaching. sabedoria no ensino. It means to be intelligent, Significa ser inteligente, to be able, ser capaz, to have good judgment. ter bom julgamento. That means that's what God wants you to have. Significa que é isso que Deus quer que você tenha. It means the wisdom Significa que a sabedoria and the strategy e a estratégia to turn the spiritual into practical. para tornar o espiritual em prático. This is a gifting Isto é uma dádiva that is coming in the resources que vem com os recursos, of the apostolic times. que vem com os tempos apostólicos. Now Paul said in chapter 1, in 1 Corinthians chapter 3, look for it. Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 3, Find it please. vamos achar, And read verse 9 and verse 10. versículo 9 e 10. Rapidinho, se me va el tiempo. 1 Coríntios 3, 9 e 10. Read it please. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica Now sobre ele. notice that Paul says Veja que Paulo diz that you are God's building que você é o edifício de Deus, according to the grace that Paul had. de acordo com a graça que Paulo tinha. See, there's a grace for building. Veja, há uma graça para a edificação. There's a grace for edification. Há uma graça para essa edificação.